Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal novamente. Estamos aí ralando para gerar conteúdo, mas super importante. Bom, passei a semana me apresentando, falando um pouco sobre minha história. Algumas pessoas questionaram alguns pontos que eu vou explorar um pouco mais para frente em alguns vídeos específicos. Mas eu queria trazer para vocês, gente, um ponto muito importante. O tema dessa semana ele está muito atrelado ao mundo digital impactando a nossa vida real. E isso eu trago como uma reflexão porque a gente tem visto tantos posts, tantos acontecimentos, né, no nosso dia a dia. E conforme a gente está ali no timeline vendo as coisas, principalmente quem usa LinkedIn, o Instagram, que agora virou uma ferramenta de muita gente com relação ao trabalho, começa a ficar angustiado. Você começa a olhar aquilo, gente, o pessoal postando, nossa, minha reunião, um sucesso, fiz aqui uma ideação de um design thinking, eu fiz aqui um negócio, ganhei aqui uma promoção, eu tô feliz demais, eu comprei um livro, eu tô lendo isso aqui, fazendo aquilo lá e para lá, e a sua cabeça faz... E aí a gente fica assim, gente, mas eu não tô tão bem assim, nossa, eu tenho uma sensação... Todo mundo com um trabalho bacana, as entregas bacanas, mas eu não estou com esse sentimento, eu tenho um sentimento... Será que eu estou na profissão errada? Será que eu não estou conseguindo ter sucesso? Será que eu não sou tão bom quanto eu imagino? Será? E aí milhares de questões vão surgindo nas nossas cabeças. Então, um primeiro ponto que nós temos que aprender, eu tive essa discussão, inclusive, discussão no modo positivo, né, na troca de ideias com a Elisa, recentemente numa live, que nós trouxemos essa reflexão. Quem gera o conteúdo tem uma responsabilidade. Quando eu falo gera conteúdo, não estou falando como eu, que já dou aula há muito tempo, ou outros influenciadores, mas a pessoa que postou ali querendo fazer uma propaganda positiva do seu trabalho, da sua empolgação, da sua entrega, de ter feito algo diferente na sua área, né? Por exemplo, quem acabou de fazer uma ideação no jurídico e tal. E aí gera essa dúvida muito no sentido de quem postou aquilo, será que ela sabe o quanto ela pode, ao externalizar uma felicidade, ou o quanto ela, ao trazer aquilo, ela impacta muito a vida dos seus seguidores, de pessoas que vão acompanhar aquilo depois? Uma pergunta importante. E aí a discussão foi essa. Nós que postamos temos responsabilidade ou a responsabilidade de quem consome esse conteúdo? Ou seja, você ao estar ali nas redes sociais, ao você estar acompanhando as pessoas, você tem que saber filtrar, você tem que saber entender, interpretar, seguir aquilo, ver que muitas vezes por detrás daquela boa reunião, provavelmente teve um dia que não foi tão bom, essa pessoa talvez não esteja tão conectada, mas aquele momento de felicidade ela quis compartilhar. Então saber filtrar. Nós entramos nessa discussão e foi muito boa, porque gera essa questão. Eu acho que um ponto para mim importantíssimo é nós que, aí eu coloco, eu que dou aula já há muito tempo, mais de 16 anos, palestras, né? E agora gerando muito conteúdo aqui nas redes sociais, eu vejo que eu tenho uma responsabilidade enorme com o que eu posto, com o que eu dou de conteúdo, porque eu estou sim direcionando para as pessoas. Então eu tenho que saber que isso impacta muitas vezes positivamente, muitas vezes negativamente. Negativamente de uma reflexão, de uma incerteza. Então quando eu coloco isso como um ponto de atenção, eu acho assim que nós que temos essa vocação de passar informação, que nós estamos expondo conteúdo, nós temos uma responsabilidade enorme com isso. Então nós temos sim que se preocupar. Mas as pessoas que postam para compartilhar, porque os seus seguidores são amigos, colegas de trabalho, headhunters ou parceiros de negócios, ela também de certa forma tem responsabilidade, mas é a rede social dela, ela quer compartilhar aquele momento. E aí, então eu acho que a responsabilidade com relação ao impacto não é tão grande, é muito mais de quem está acompanhando, saber filtrar, saber entender que foi um momento de postagem muito específico, não significa que está tudo mil maravilhas na vida de todo mundo, porque nem todo mundo consegue estar mil maravilhas, na verdade acho que ninguém consegue estar mil maravilhas 100% do tempo, né, gente? A gente tem coisas boas, coisas ruins, nós temos que saber identificar isso. Então, eu acho que o primeiro ponto é saber filtrar isso dos posts. Aí vem um outro questionamento. Você que está postando ali aquele momento, aquela fração de felicidade, aquela fração,
de êxtase do momento que você criou, a pergunta é, aquilo é real ou você postou para querer demonstrar, seja para o seu trabalho, seja para os outros colegas, seja para um headhunter, que você é um bom profissional, é para acrescentar o seu currículo? Porque a gente tem que ver que hoje as redes sociais também são muito utilizadas como posicionamento profissional, no sentido, não no sentido de ganhar massa de seguidores ou de passar aquela informação, mas se eventualmente essa empresa, o RH, o meu chefe, né, ele é o meu líder, uma outra empresa que possa estar interessada em mim para estar vindo trabalhar, se ele olhar o conteúdo, ele vai ver que eu já fiz isso, já fiz aquilo. Um complemento do currículo. As redes sociais hoje estão virando um complemento do currículo. Então a pessoa, quando posta aquilo, vem esse questionamento. E aí, por isso que é importante que quem está recebendo, conseguindo o conteúdo, também filtrar. Porque naquele momento, aquela pessoa que é seu amigo, colega de trabalho, pode ser um post de complemento do currículo, mas por detrás daquilo ela não está feliz. Quantas vezes eu já vi pessoas postarem, repostarem momentos no trabalho, muito mais como um complemento de currículo ou para passar uma boa imagem para a empresa, sendo que por detrás está um caos, a pessoa não sabe se ela gosta daquilo, ela não sabe se ela quer continuar trabalhando lá. É muito comum, tá? E isso é importante como uma sinalização para você que é líder, para você que é proprietário de um escritório, para você que é gerente de uma área numa empresa, saber que toda transparência, será que você realmente está sabendo o que está se passando pelos seus profissionais? Você está disposto a ajudá-los caso eles não estejam bem? Ou aquele momento de postagem nas redes sociais foi para passar um momento, daquele momento de felicidade, mas por detrás daquilo existe toda uma outra história? Então, todo esse debate, né, que nós trouxemos com relação a isso, até nessa discussão na live, trouxe essa reflexão e por isso que eu quis trazer esse vídeo de hoje, né, dessa semana, da gente conversar mais sobre esse ponto. Então, aí nós vemos a importância, né, primeiro, da liderança, entender o que está se passando com as pessoas, conhecer seus profissionais, ao mesmo tempo a importância de nós que consumimos conteúdo, separar primeiramente o conteúdo que nós estamos vendo de influenciadores, de professores, de pessoas que nos trazem conteúdos estudados, com base, com conhecimento, com experiência, para reflexão, porque estou trazendo conteúdo, e aí eu me coloco nesse meio, estou trazendo conteúdo para você refletir, para você consumir, para você trazer o seu problema, estudá-lo. Isso pode ser que tenha pontos que te deixe um pouco mais triste, ansioso, com medo, como traga também a sensação de, puxa, preciso rever isso, melhorar, buscar um novo conhecimento. Nós estamos aqui para trazer esse conhecimento, esses elementos questionadores, com base no que a gente tem estudado, né, com a nossa experiência de trabalho. Agora, quando nós estamos, aí vem o elemento principal, né? Quando nós estamos seguindo, e eu também sigo vários profissionais que já trabalharam comigo, sigo meus ex-chefes, sigo amigos, sigo um monte de gente, como também sigo influenciadores. Então, separando esses que são os influenciadores que geram conteúdo para nós consumirmos, nós entramos agora na base dos que esses que nós temos que ter mais atenção, que são as pessoas que nós conhecemos e estão, de certa forma, transparecendo algo nas redes sociais, que por detrás não é tudo aquilo. Então, nós temos um dever de respira, ver e não deixar aquilo nos afetar de forma negativa. Porque se aquilo te gera uma dúvida, te gera uma inveja, te gera ai, mas gente, mas eu não consigo postar uma foto do meu trabalho feliz, porque não tá legal, eu não consigo transmitir esse conteúdo para eu gerar, para conseguir talvez um outro emprego, né? Então, essas incertezas é um momento bom, é esse ponto que eu quero trazer para vocês. A gente tem muito medo e até eu fiz um post de esconder problemas, de não querer enxergá-los porque a gente não quer tratar, mas, gente, nós não vamos conseguir tratar dos problemas. Então, quando a gente está trabalhando com algum sentimento que vem desses posts mais individuais, né, de amigos, colegas e pessoas que você segue que não são geradoras de conteúdos estruturados, e você gera essa dúvida, essa impaciência, é importante, porque é hora do momento de você refletir daquilo, que aquela sensação, o que aquilo está querendo te trazer.
E não ignorar ou ficar com inveja, falar, muita gente coloca, né, gera preconceito, isso aí, gente, virou modinha, é gourmet, todo mundo publica, todo mundo tem a melhor reunião, eu mesmo brinco, você entra no LinkedIn, né, todo mundo teve a melhor reunião, melhor ideação, melhor visual, melhor não sei o quê, todo mundo faz um monte de coisa nova e você com aquela sensação bombardeada de informação. E aí que entra esse elemento de você buscar o teu conhecimento e saber como que você pode trabalhar isso. E aí, né, é dos pontos que eu quero trazer aqui até para a gente caminhar no final do vídeo não ficar muito longo, e ao longo da semana nós vamos quebrando isso em vários outros episódios em Reels e tudo mais, é o seguinte, você quando recebe isso, você costuma anotar? Você costuma, quando tem um sentimento diferente ou na hora que você viu aquilo, parar para pensar se o sentimento que você teve foi, nossa, é algo diferente que essa pessoa está fazendo mais interessante, nossa, é algo diferente, mas nossa, não gostei? Por quê? Porque quando a gente, hoje, com o conteúdo da informação gerada no mundo digital, e a gente é bombardeado diariamente, né? Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, WhatsApp, gente, a gente bombardeia o dia inteiro de informação, de mensagem, de troca de amigos, grupos e não sei o quê. Você já parou para pensar se aquele elemento foi bom ou ruim, você olhou para ele positivo? Esquece a questão da pessoa, de uma eventual inveja, alguma coisa, que, gente, é normal, nós somos seres humanos, né? Mas aquilo que ele fez me incomodou de uma forma, porra, queria estar fazendo, ou me incomodou, tipo, meu Deus do céu, que coisa louca, quem falou que dá para fazer isso? Porque quando você começa a separar isso, você começa a se identificar, a se conhecer. A gente tem maneira de olhar esses sentimentos e, foi um momento ali da internet, você vai passando e depois você não vai refletir. Então, naquele momento que você está vendo algo que te incomoda na vida profissional, que o outro está fazendo profissionalmente, é o momento que você tem que trazer essa reflexão e anotar. Não, talvez ali você continue vendo as outras coisas, mas voltar para aquela reflexão. As pessoas hoje estão muito insatisfeitas com os trabalhos, né? Saiu até uma matéria na Folha de São Paulo recente da crise dos 25 anos com relação a isso. Está cada vez antes a crise dos 40, 30, né? Mas está geral, porque é muita informação, muita coisa para fazer. Então, separe essa listagem. Depois que você fizer essa listagem, comece a pesquisar sobre aquele conteúdo que foi gerado, tecnicamente falando. Vamos dar um exemplo aqui. Você viu a pessoa fazendo um design thinking para uma questão de uma peça processual, por exemplo, tá? Ou você viu um design thinking para um novo produto que o escritório queria lançar, ou um design thinking para ver uma dor que tinha no departamento jurídico. Você viu aquela postagem, mas o que é o design thinking? Vai olhar, pesquisa para conhecer melhor. Puxa, mas o que é visual? O que é essa profissão que ela está fazendo? Minha amiga mudou de área, agora você trabalha com marketing digital. Achei interessante o post dela, mas tenho medo. Deixa eu olhar aquilo. Quando você começa a pesquisar e olhar, você vai identificar. Se é um conteúdo que você leu e não gostou, você já descarta. Se é um conteúdo que você leu e gostou, aí você vai se aprofundando. A gente, para se conhecer, tem que identificar aquilo que nos prende a atenção na hora que nós estamos executando. E isso é simples, porque está no nosso dia a dia, mas é difícil de se enxergar. E eu falo porque eu mesmo achava que não tinha hábito, e quando eu comecei a identificar os hábitos que nós temos no dia a dia, por exemplo, eu sou fanático por café, e eu dou um jeito, de qualquer jeito, de tomar um café depois do almoço. E isso é um hábito, e para mim é um hábito tão positivo que eu já não tinha nem mais como hábito, é automático. Por isso que quando a gente para refletir algo profissional, a gente não para. Quando a gente enxerga um problema, uma dor que nós temos, a gente não para. Então o que eu estou trazendo para vocês é, vamos parar. A hora que você vê algo que incomodou, uma profissão nova, alguma coisa nova, pare e anote. E pesquise, como se fosse uma pesquisa comum. E aí sim, você vai se identificando e vai começando a sentir. E aí nós vamos agora trabalhando, que a hora que você identifica isso, é a hora que a gente começa a pesquisar e trazer isso para a gente começar a desenhar aqui o que nós temos conectados com aquilo que você talvez identificou como uma futura profissão, uma nova habilidade, né? O exemplo que nós tivemos aí de alguns cases, né, como o da PX, que estava advogando com uma coisa e mudou completamente. Quero trazer um pouco mais das profissões para vocês. E aí, no próximo vídeo a gente vai trazer mais essa reflexão, tá bom? Até a próxima.